Olá, amigas e amigos, aqui é Felipe Mascarenhas e estamos iniciando mais um episódio da série Espiritualidade na obra de André Luiz, na temporada do livro Entre a Terra e o Céu. Essa aqui é uma produção da área de comunicação social do Centro Espírita Leon Denis de Porto Alegre e desde já eu quero te convidar a curtir e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, enviar o link para os seus amigos, para a sua família, para que mais pessoas se sintam inspiradas, instigadas a fazer a leitura e o estudo dessa obra e acompanhar conosco as reflexões que vamos aqui procurando trazer toda a semana, toda quarta-feira, com um novo vídeo. Mas, no episódio de hoje, vamos falar sobre o capítulo 7, Consciência em Desequilíbrio. Se no capítulo anterior nós acompanhamos a prática do Evangelho no lar, na casa de Antonina com os seus filhos, acompanhamos o amparo espiritual de Clarencio, de André Luiz, de Hilário, acompanhando a situação e mesmo de Clarencio inspirando Antonina a abrir em determinada passagem do Evangelho, vimos também ao chegar na casa deles, na casa dela, de Antonina, que havia um espírito com uma aparência de tristeza, com um aspecto físico de ser uma pessoa idosa. E aquele espírito, num recanto da sala, acompanhou o tempo todo o Evangelho no lar, mas naquele momento não aprofundamos para saber quem era aquele espírito. E agora, no capítulo 7, é sobre ele que nós vamos conhecer. É a história de Leonardo Pires que nós vamos ler nesse capítulo Consciência em Desequilíbrio. E eu queria chamar a atenção para um ponto que está no prefácio do livro. Lá, quando o benfeitor Emmanuel nos explica sobre os pontos centrais da obra, os pontos centrais que vão surgindo ao longo da história e nos mostrando em experiências, em situações cotidianas, aqueles temas centrais. E eu quero destacar um que nós vamos presenciar aqui nesse capítulo, que é quando Emmanuel fala a mente paralisada na ilusão e na dor. E aqui nós vamos encontrar Leonardo Pires, espírito desencarnado, uma mente paralisada na ilusão e na dor, uma consciência em desequilíbrio. E se há uma das grandes lições desse capítulo, do livro como um todo, mas esse capítulo nos projeta nessa compreensão, é que nós poderemos, muitas vezes, fugir de diferentes experiências, situações na vida, poderemos nos afastar de determinadas regiões onde nós vivemos algo doloroso, onde nós tropeçamos, poderemos fugir das pessoas, fugir de circunstâncias, mas jamais conseguiremos nos ausentar da própria consciência, de lidar com os desequilíbrios interiores, com os desafios que se apresentam no campo do nosso mundo interior. E aqui a história, se no capítulo anterior fomos apresentados a família de Antonina e seus filhos, já um pouco começando a ampliar a história, começando a apresentar mais personagens que vão se entrelaçando nessa história, aqui a história avança e nós vamos sendo apresentados a mais algumas personagens dessa história real para compreender o quanto a vida não nos aproxima uns dos outros aleatoriamente. Nós nos aproximamos uns dos outros atendendo ao impositivo de leis divinas, de leis que concorrem para nos aproximar daquelas criaturas com as quais nós necessitamos nos reajustar, nos reharmonizar e nos amparar para seguir em frente na jornada de evolução. Então nós vemos aqui o benfeitor espiritual Clarencio ausenta-se da casa porque, lembrem, eles estão aqui em missão
para visitar o pequeno Júlio, a criança que desencarnou nas águas. Eles iam visitá-la na região espiritual onde ele se encontrava em refazimento. E a Antonina era uma das pessoas, a mãezinha, que iria visitar o seu filho, que também havia desencarnado. Então o benfeitor Clarencio, após o Evangelho no Lar, sai e vai para um outro lar buscar uma outra companheira que também iria participar desse encontro no plano espiritual, enquanto André Luiz e Hilário ficam na casa esperando. Mas eles aproveitam para conversar com esse espírito que lá estava, Leonardo Pires. E, ao se apresentar, André descreve que ele não podia, o Leonardo Pires não os via, não via André e Hilário, pela sua condição vibratória. Então André relata que os dois, em combinação, se densificaram, num processo mental, densificaram a sua constituição perispirítica para que pudessem ser vistos por Leonardo Pires. Então, quando Leonardo percebe os dois, começa a falar como se estivesse ainda encarnado, como se estivesse ainda preso à situação vivida, que logo será percebida por André como tendo se passado durante a Guerra do Paraguai. E aqui nós vamos chegando nesse momento, que é um momento crucial para a história toda do livro. Os eventos que se sucederam naqueles momentos da Guerra do Paraguai são cruciais para tudo que nós estamos vendo no livro. Mas o interessante é que logo ao perceber André e Hilário, Leonardo Pires chega e fala: ora, quem trouxe aqui a ideia de perdoar? Porque ele ouviu o Evangelho no Lar, ele ouviu os companheiros, a Antonina e os filhos falando sobre a necessidade do perdão. Olha como ele também precisava ouvir essa lição. Então ele fala: quem é que trouxe aqui essa ideia de perdoar? Em que ponto me situaria nessa questão? Não entendo a necessidade de discussão em torno desse assunto entre uma mulher fraca e suas crianças. Eu trago um vulcão no centro do crânio. Eu sim preciso discutir e falar sobre esses assuntos. Então, alteraram-se-lhe as feições fisionômicas, diz o André, porque o perispírito possui essa característica. Fisicamente, nós percebemos quando algo em nós não vai bem, por exemplo. É comum alguém olhar na nossa feição, por vezes, e dizer: olha, você está triste, você não está bem, fulano está transformado. Fisicamente, que isso ocorre de forma mais lenta, quanto mais no campo do perispírito que isso se manifesta de forma mais intensa. Então, uma modificação no campo emotivo, no mundo dos pensamentos do ser, já modifica também a sua feição exterior. Então ele diz que as feições fisionômicas do Leonardo Pires se alteraram. Então ele começa a contar da sua experiência na Guerra do Paraguai. E ele começa a falar da sua dor, da traição vivenciada com uma mulher amada, Lola Ibarruri. Essa é a primeira vez que nós ouvimos falar dessa mulher, Lola Ibarruri, com a qual ele tinha um relacionamento, tinha uma paixão enquanto estava em campanha na Guerra do Paraguai, e se vê traído por ela. Ele um dia voltando a casa, e ele vai contando para André e para Hilário a história do seu ponto de vista, como se estivesse ainda vivenciando aquilo. Ele fala então que apaixonou-se por Lola Ibarruri e que comprou uma casa em que eles viviam, até que, voltando de uma determinada missão, ele encontrou ela nos braços de um outro companheiro, Esteves. Então ele passa a dizer que o ódio envolveu por completo, deixando-o cego, alucinado. Conta que naquele momento o Esteves conseguiu escapar-se nas sombras
mas que dali a 3 dias seguiu com as tropas para uma outra região, para uma outra campanha durante a própria batalha. Mas conta que seguiu, que conseguiu acompanhar as tropas e fez como se não soubesse de nada. Num determinado dia, numa determinada possibilidade, ele aproximou-se do companheiro e assassinou o companheiro. Mas o que ele fala? O que ele diz, Leonardo Pires? Que aquele momento ficou por algum tempo. Foi um breve momento na sua vida, mas que depois a sua vida correu, seguiu, que ele voltou para o Brasil, casou-se com outra pessoa, esqueceu aquela situação e a sua vida correu normalmente. Teve vários filhos, netos e netas, até que o momento da sua desencarnação chegou. E quando desencarnou, quando começou a se aproximar o momento da sua desencarnação, e mesmo após a desencarnação, a lembrança do crime, a lembrança de ter assassinado o companheiro, em razão daquela paixão, daquele romance, começou a tomar por completo o seu campo mental, desequilibrando as suas harmonias, as suas emoções, de forma que ele esqueceu todas as experiências da sua vida e centrou-se na culpa tremenda daquele dia, daquela situação. E ele diz: para mim estou certo de que pratiquei a justiça, mas este homem realmente não me abandona. Lutei tanto, casei-me, organizei família, devotei-me à religião, desfrutei os benefícios dos santos sacramentos e admiti que tudo estivesse solucionado. Entretanto, depois de retirar-me do corpo físico, sob a imposição da velhice e da enfermidade, longe de encontrar o céu que parece cada vez mais distante de mim, reconheço que este homem continua a perseguir-me por dentro. Faz muitos anos que me despedi dos ossos fatigados e perambulo aflito e infeliz, carregando o inferno dentro de mim. Quem acompanha os nossos episódios desde o início vai lembrar que nós falamos que o próprio título do livro, Entre a Terra e o Céu, é também uma analogia a esse céu ou inferno, a este céu ou materialidade, ou limitação profunda, algemas que nós possamos cultivar dentro de nós. Nesse intercâmbio entre a Terra, a experiência na matéria, e a vida no mundo espiritual, vamos construindo esses estados interiores também do nosso ser. Poderemos estar no plano espiritual, fruindo interiormente essa experiência dolorosíssima. Mas é interessante perceber que Leonardo Pires queria afastar o companheiro, assassinando pelo ódio intenso, e, no entanto, nada mais fez do que algemar-se a ele, algemar-se à sua lembrança e algemar-se a circunstâncias por ele mesmo causadas. É claro, os benfeitores espirituais mesmos falam que, mais adiante eles vão dizer que para compreender essa história ainda poderia se voltar mais ainda ao passado. Mas eles dizem, nós vamos ficar nesse ponto aqui, porque para trás os nossos companheiros não têm condição ainda de lidar com os tropeços. Eles precisam até aqui para recordar os compromissos assumidos nesta reencarnação. Então, é muito interessante a leitura atenta desse capítulo, porque nós vamos vendo detalhes da Guerra do Paraguai. Se nós fazemos ele cita um dos generais, e se nós fazemos uma busca, por exemplo, na internet, nós vemos ali os detalhes daqueles dias, daquele momento, do próprio general aqui citado, que é o Marechal. O Marechal que, inclusive, quando nós vamos olhar na internet, nós vamos ver que ele era abolicionista,
que ele era companheiro desse Leonardo Pires nas lides. Mas aí, quando André Luiz, dialogando com Leonardo Pires e na companhia de Hilário, eles estão já se aproximando do final do diálogo, nós vemos que o benfeitor espiritual Clarencio volta à casa trazendo a outra companheira que iria à região espiritual, onde se encontrava Júlio e outras crianças para a viagem. Então ele chega e imediatamente identifica a condição espiritual de Leonardo Pires e, sob influência magnética, ele ampara, então esclarece melhor a história para André e para Hilário, e que aí eu peço a atenção de cada um e cada uma que nos acompanha, porque essa história vai se desdobrar logo à frente, com grandes impactos na vida das personagens que estamos acompanhando. Diz Clarencio, vejamos quem era Leonardo Pires nas palavras do próprio Clarencio. Temos aqui nosso irmão Leonardo Pires, desencarnado há cerca de 20 anos. Quando jovem, foi empregado do Marechal Guilherme Xavier de Souza e hoje conserva a mente detida no crime de envenenamento em que se envolveu, quando integrava as forças brasileiras acampadas em Piraju, no Paraguai. Podemos conhecer o delito em suas particularidades na tela de recordações que o atormentam. Então era possível ver toda a história se descortinando na tela mental que era projetada, nas lembranças projetadas pelo próprio espírito. É um domingo de festa em Campanha, 11 de julho de 1869. A missa é celebrada em pleno campo por um frade capuchinho, e ele fala que, apesar de todas as recomendações, tanto do frade quanto do general da época, o único pensamento de Leonardo Pires era cometer o crime, era assassinar Esteves pelo ódio, pelo ciúme. Nosso amigo, ainda muito moço, não se mostra interessado nos graves advertências do sacerdote no ato religioso. Fita com impertinência um companheiro recém-chegado de Itauguá, enfermeiro de serviços especiais. Peço atenção para esse detalhe. Esteves, esse espírito que traiu o companheiro ficando com Lola e agora será envenenado por Leonardo Pires, Esteves era enfermeiro na Guerra do Paraguai. Guardemos essa informação, porque logo à frente ela será valiosa nos próximos episódios. Ele era enfermeiro na Guerra do Paraguai. É José Esteves, irrequieto brasileiro de olhos escuros e inteligentes, de garboso porte, com seus 30 anos bem feitos. Partilha com o nosso amigo o afeto de linda mulher desquitada que abandonou o marido e um filho pelo prazer da aventura. E aí nós vamos acompanhar o desdobramento doloroso. Leonardo Pires se achega ao amigo, fazendo de conta que não sabia o que tinha acontecido, ganha a confiança, os dois começam a conversar, começam a rir, se recolhem a uma taberna improvisada e ali o companheiro Leonardo Pires oferece uma taça de vinho que Esteves sorve entre sorrisos e gargalhadas e é envenenado. Ao perceber que havia sido envenenado, ele desencarna sob os olhares desesperados e lançando irradiações de profundo ódio ao companheiro. E o tempo passa. Diz Clarencio que tempos depois, já no Brasil, com a vida completamente transformada, seguindo Leonardo Pires, ouvida quase todos os demais episódios da existência para centralizar-se apenas neste. José Esteves já reencarnou, demorando-se agora em outros setores de luta, mas Leonardo Pires vive com a imagem do assassinado que se revitaliza cada dia na memória dele, ao influxo das sugestões da própria consciência que se considera culpada. Como vemos, finaliza Clarencio,
É a lei de causa e efeito a cumprir-se, natural. Agora eu te pergunto, caro amigo, cara amiga que nos acompanha, quem são Leonardo Pires? Quem é Esteves? Quem é Lola Ibahuri na história que nós estamos acompanhando? Nos próximos capítulos é o que nós vamos descobrir. Mas no próximo capítulo faremos uma excursão ao plano espiritual, à região onde se encontra Júlio, o menino que desencarnou nas águas do Rio de Janeiro. Vamos nessa? Te aguardo no próximo episódio. Um grande abraço.